Gente, hoje é dia 29, fazer a chamada de vocês, tá? Camille, Presente. Catarina, Presente. Daniele, Oi. Daniel, Presente. Estevão, Presente. Giuseppe Presente. e aí, Roberto. Isabela, Presente. João Augusto, tá aí. Júlia, tá aí também. Presente. Laura, tá as duas, tá a Biff, tá aí. Laura Thorman também tá aí. Presente. Mariana, Mari tá por aí, tá? Miguel. Miguel tá por aí ou não? Não? Murilo, tá aí. Tô aqui. Pedro, Presente. também. Rafaela. Presente. As duas estão, as duas Rafas estão. Ricardo tá aí. Presente. Renan, Presente, prof. Roberto e o Presente. Victor. Presente. Presente. Beleza. Já vi aqui, escutei a Dani. Já coloquei. Só o Miguel que não está. Gente, vamos terminar a revisão. Espera aí. Terminar a revisão da aula passada, daí eu mostro para vocês do capítulo o que vai cair na prova, tá? Pessoal, deixa eu já falar para vocês, quem está lá no livro de vocês vai cair. Lembra que eu comentei para você do muro entre o México e os Estados Unidos? Vocês lembram? Prestem atenção. Eu postei lá na plataforma os slides do capítulo, do capítulo 3, né? Tá lá na plataforma os slides, quem quiser estudar por lá também pode estar estudando. Quando eu falei com vocês quando eu falei com vocês lá da Era dos Muros, eu coloquei uma questão, tá? Sobre o muro ali com os Estados Unidos na prova, para vocês escreverem. Aí vocês dão uma estudadinha na Era dos Muros, o que ela fala, tá? Principalmente ali porque vai ter uma questão específica. Ô, professor, onde está essa Era dos Muros? Página 368. Eu acho que nos slides essa não tem, que a gente leu o texto na sala. Não tem nos slides. Nos slides essa não vai ter. Junto com o professor na Catalunha e no País Basco? Oi? Não, tem Aonde? Na Catalunha? Desculpa, 368. Ah, tá. Sim. Então, na aula passada, nós estudamos até aqui no nosso continente, no continente americano. Quais que são as principais línguas faladas aqui? Português Português, e espanhol. E também vai ter o francês, tá? Ó. Tem o francês na Guiana Francesa, né? Isso, vai ser as 3 línguas faladas aqui na América do Sul, na América Latina, na América do Sul, tá? As 3 línguas faladas, certo? Não esqueçam disso. Dica, hein? Importante. Território nacional já faltou começar na aula passada, né?
Então, pessoal, aqui nós temos, nós falamos um pouco da cultura, né? O povo, cultura e nação até a aula passada. Hoje nós vamos estar ali dando continuidade com o território nacional. Aqui eu trouxe o planisfério. Por que eu trouxe o planisfério? Porque vai mostrar vários territórios nacionais, né? De cada país com suas fronteiras, tá? Cada território, ele está associado à ocupação, à propriedade e à influência que exerce em determinado espaço, certo? Então, ali nós temos as diferenças de cada país, né? Cada região tem ali as suas diferenças, tem suas culturas, tem suas crenças, tem o seu povo, né? Tem as suas leis, cada país ali, ele tem essas diferenças, tá? Então, só para exemplificar para vocês, o território ele está associado à ocupação, à propriedade e à influência que exerce em determinado espaço, tá? Ou seja, refere-se ao domínio de parte do espaço geográfico por um indivíduo, um grupo ou uma instituição. Aí os exemplos que a gente pode ter ali em um determinado espaço, o território indígena, né, que é um território demarcado dentro de uma nação, que é um território, tá, que faz referência aos povos indígenas. Legalizado. A empresa, ela tem ali suas leis também, tá? Uma empresa, ela tem ali suas leis que ela segue, aquelas normas, né? As normas internas de uma empresa, tá? Então, quando a gente é funcionário de uma empresa, nós temos que seguir certas leis, determinadas leis. Então, ali no território empresarial daquela empresa, a gente segue o que está pregando. A escola, a mesma coisa. A escola, nós temos o território da escola, certo? Onde que nós precisamos estar obedecendo aquelas normas internas que regem na escola. Então, cada lugar tem, cada local ali, né? Território indígena também, né? Que cada povo indígena tem seus costumes, tem suas crenças ali, são diferentes. Então, nós temos ali que respeitar, né? Que nenhuma escola tem umas normas que são diferentes da outra. Que nenhuma escola tem as médias assim, feita da seguinte forma, outra escola é feita da seguinte forma. E no final dá um resultado, certo? Então é assim que funciona, tá? O território ele está associado à ocupação, propriedade e influência que exerce em um determinado espaço. Aí nós temos lá os territórios nacionais. Lá na página 360. Eu vou ler aqui para vocês. Um território nacional, ele é composto pela área, tá? Que o Estado exerce sua soberania com suas instituições e leis. É formado por uma ou mais nações e delimitado por limites reconhecidos internacionalmente, tá? Então, um exemplo disso, de território nacional, é do Brasil, país independente ou autônomo, reconhecido internacionalmente. Então, território nacional tem ali reconhecimento internacionalmente. Quem que vai reconhecer se é um território nacional ou não? A Organização das Nações Unidas, né? Que tem todos ali os países que fazem parte, os 180, quase 190 ali, países que fazem parte da Organização das Nações Unidas, tá? Mas eu acho que eu vou falar ainda sobre ele, vai ter no próximo slide. O Estado ele é um conjunto de instituições políticas e administrativas que organizam os aspectos do território de um povo ou da nação e sua relação com o mundo. Então, o exemplo, o governo, ele representa uma das instituições do Estado, tá? Nesse caso, quando a gente está falando de Estado, eu estou falando de Estado nacional, certo? Aí a gente tem Estado onde ali nós temos o governo, né, representando uma das instituições do Estado. No caso, nós temos o governo federal, que ele é representante do território brasileiro, tá? Então, ele está representando ali um povo, a nação, tá, em relação ao mundo. Aí nós temos o governo estadual, que ele representa o Estado, né, o território estadual dentro da esfera federal, tá? E nós temos o governo municipal, que representa o município dentro da esfera estadual. Então, são ali
as instituições, né, que nós temos que representa o seu povo, né, que representa a sua nação. Que nem nós temos aqui o território de Palotina, nós temos o nosso povo aqui em Palotina, onde ele é representado pelo prefeito. No estado, nós temos o povo do Paraná, né, e quem representa é o governador. E na esfera maior, né, para representar mundialmente ali, quem representa é o governo federal, representando aqui todos nós na esfera mundial, tá? Então, é as diferenças ali que nós temos, tá? E o Estado é essa relação, tá? Ali dessa representação do governo, né? Representando uma das instituições, né? Do Estado, que seria ali o poder federal, perante ali as outras nações, né? Perante o mundo. Que nem aqui o território nacional, né? Que nem eu acabei de falar, é composto pela área em que um Estado exerce sua soberania, com suas instituições e leis, formado por uma ou mais nações, delimitado por limites reconhecidos internacionalmente. Né? O exemplo, território brasileiro, que é um país independente e autônomo. Tá? Por quê? Porque nós temos ali as nossas leis, nós temos o nosso governo, nós temos a máquina pública funcionando dentro do país, nós temos a máquina pública funcionando dentro de cada estado e cada município. E isso é reconhecido internacionalmente, tá? Quem que reconhece isso? A organização, né? A maioria dos países ali, a Organização das Nações Unidas, é eles que reconhecem um país como independente, tá? Por quê? Porque a Organização das Nações Unidas, ela foi criada lá após o final da Segunda Guerra Mundial, com o intuito de manter ali a paz mundial, né? Para que não houvesse mais guerras. Ok? Vai cair uma questão sobre o território nacional, tá, pessoal? Então, aqui, novamente, né, a maioria dos países são independentes e sua soberania é reconhecida pela ONU. Tem alguns países que não são independentes, como é o caso da Guiana Francesa, né, do departamento ultramarino da França. Por que departamento ultramarino? Porque tem ali o Oceano Atlântico, que faz a distância entre a França e a Guiana Francesa. Porto Rico, que é um território dos Estados Unidos, tá? Então, são países ainda que não têm a sua independência. São dois exemplos, né? Ficam aqui na América Latina. Aí aqui eu trouxe o limite, linha imaginária em geral, estabelecida por convenção, que indica onde um território se inicia e aonde o outro termina, e a fronteira, né? Que faz faixa de terra que estende ao longo da linha marcada pelo limite territorial. Daí aqui, um exemplo mais claro, fronteira limite territorial, tá? Brasil, Argentina, Paraguai, dividido ali pelos rios Paraná e Iguaçu. E aqui a gente vê a fronteira na linha imaginária, né, que nós temos. Cadê? Aqui, ó, Cidade de Leste, que nós temos o rio Iguaçu, e o rio Paraná que passa por aqui. Então, nós temos aqui o ponto onde tem ali a fronteira dos três países. O limite dos territórios nacionais, ele é estabelecido por tratados e acordos diplomáticos internacionais. Então, para chegar nesses limites desses territórios nacionais, eles, que nem nós sabemos que aqui na região sul do país, a história conta que para o Brasil chegar a ter essas terras que nós temos hoje, que é o Paraná, principalmente aqui a faixa oeste aqui do Paraná, antes pertencia ao Paraguai, tá? Até uma porcentagem, que seria o estado do Iguaçu. Tá? Então, pertencia ao Paraguai. Aí, como eles tiveram ali um conflito entre Brasil e Paraguai, o que ocorreu? Ficou um acordo, né, diplomático, que o Brasil seria até o Rio Paraná. Por isso que nós temos ali a fronteira do Rio Paraná entre o Brasil e o Paraguai. Foi uma guerra que teve, onde o Brasil saiu vitorioso e acabou destruindo totalmente o Paraguai. Tá? O Estado, ele não existe sem um território, mas um território e uma nação podem existir sem um Estado.
Por que que um território ou uma nação, um povo pode existir sem um Estado? Um exemplo. E o Estado pode ter mais de uma nação em seu território, tá? Primeiramente, eu vou falar sobre o Estado pode ter mais de uma nação em seu território. Que nem nós temos o território brasileiro e nós temos a nação brasileira. Só que daí nós temos os povos indígenas que eles também fazem uma nação e eles têm o seu território demarcado. Por isso que nós podemos ter mais de uma nação, tá? Dentro de um território. Não que eles vão querer proclamar ali a independência, né? E o Estado, ele não existe sem um território, mas um território e uma nação podem existir sem um Estado. Porque o Estado ele não existe sem um território? Porque para o Estado existir, ele precisa ter um território e precisa ser reconhecido internacionalmente, senão ele não existe, tá? Mas um território e uma nação podem existir sem o Estado, que é o que eu acabei de falar depois, tá? Que eu acabei de falar antes, dos povos indígenas, que eles têm ali o seu território e eles são uma nação, eles não precisam do Estado para viver. Eles conseguem se manter ali com suas fontes, seus recursos naturais para sobreviver. Tá? Eles não dependem do Estado. Eles podem viver dos seus próprios recursos naturais. Certo? A mesma coisa que nem nós trabalhamos nas minorias nacionais e conflitos no mundo. Tá? São nações, porém, que vivem dentro de outros territórios. Tá? Então, eles existem, porém, eles vivem dentro de outro território. Ok? Aí aqui eu trouxe o exemplo de Porto Rico, que é um país sem autonomia, que eles dependem dos Estados Unidos. E aí nós trabalhamos sobre as minorias nacionais e os conflitos no mundo, que foi onde vocês apresentaram os trabalhos, e eu já comecei a ler e estou gostando bastante. Atualmente existem muitas nações que não têm territórios reconhecidos, que são chamados ali de minorias nacionais. Elas apresentam uma identidade nacional e desejam pela independência. Tá? Então, nós temos lá o caso de minorias nacionais, né, que são o Kurdistão, a Chechênia, Palestina, Tibete, Catalunha, País Basco e a Irlanda do Norte, que são alguns exemplos de minorias nacionais ali, ou minorias étnicas, né, que eles querem ter ali o domínio do seu território, tá? Eles querem ter ali ter a independência do seu estado, porém eles não têm ali o reconhecimento internacional, por isso que ainda não conseguiram a criação desses países, certo? Então, se vocês observarem, temos ali, observem lá na página 364, aí vocês vão ter lá os mapas onde que está demarcado cada povo, né? Nós temos ali o povo curdo, né, que representa 30 milhões de pessoas. Aí ele pega quais países? Síria, Iraque, Irã. Aí a maior parte do seu território está na Turquia, tá? E nós temos ali uma pequena porcentagem na Armênia e Azerbaijão, tá? Onde que nós temos ali uma pequena porcentagem da população. A Chechênia, ela fica na Rússia, tá? Então, a Chechênia, ela integra a Federação Russa, fica ali entre o sudeste da Europa e o sudoeste da Ásia. Fica próximo ao Mar Cáspio, a Chechênia. Aí a Palestina fica em Israel, que eles têm ali, eles estão querendo tentar fazer o Estado palestino. O Tibete fica ali na região da China. O Tibete ele é muito interessante. Ele fica ali bem na porção que faz divisa com Nepal, Butão, Myanmar e Índia, na cordilheira do Himalaia. O Tibete ele possui ali um dos planaltos mais altos do mundo, tá? E nessa região, aproximadamente, chove 200 milímetros por ano. É muito interessante ali a região do Tibete. O ano que vem vocês vão estudar um pouquinho sobre o Tibete, tá?
País Basco e Catalunha, observem bem que vai cair uma questão para vocês, delimitar onde que é o País Basco, tá? Então, olhem lá aquele mapa na página 366, tem o País Basco e a Catalunha. São dois povos que querem tentar a independência. A Catalunha fica totalmente na Espanha e o País Basco ele tem a maior parte na Espanha e uma pequena porcentagem da sua população na França, tá? Então, ele ultrapassa somente o território espanhol. E a Irlanda do Norte, né, que fica bem localizado na ilha que integra, né, o Reino Unido. Tá? Então, fica bem na porção norte da Irlanda e a outra tenta ali a sua independência. Certo? Gente, vocês lembram que vocês fizeram a pesquisa? Dessa pesquisa que vocês fizeram, cada grupo fez ali a pesquisa sobre os aspectos culturais, né? Que tem também. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma questão voltada totalmente para a atividade que vocês fizeram. Assim, vocês vão ter que descrever os aspectos culturais do trabalho de vocês, tá? Do qual país vocês fizeram o trabalho. Aí vocês vão escrever, o país que vocês, o povo, né? A minoria nacional ali que vocês fizeram a pesquisa, se for do Kurdistão, Chechênia, daí vocês vão colocar lá Kurdistão e vão escrever os aspectos culturais do Kurdistão. Vai ser essa pergunta, somente, tá? Que vocês vão ter que escrever essa e uma outra lá que é da Era dos Muros, que vai ser descritiva. São 2 questões descritivas e 5 questões objetivas, tá? Aí só vai ser essa que vocês vão escrever para mim, ok? Tá bem tranquilo, a prova tá bem fácil, gente, sério mesmo. Tá bem fácil mesmo. Vamos continuar. Daí aqui era o trabalho, né, que vocês fizeram, entregaram. Aí nós temos ali os limites e fronteiras ao longo do tempo. O limite, só para voltar ali, conceituar, limite é onde termina um ponto geográfico e se inicia outro, podendo ser um limite político local, onde termina um território e se inicia outro. Território está associado à ocupação, à propriedade e à influência que exerce em um determinado espaço, ou seja, refere-se ao domínio de parte do espaço geográfico por um indivíduo, um grupo ou uma instituição. Tá? Então, aqui são os conceitos de limite e Estado. Então, daí nós temos ali o porquê os conflitos e as guerras acontecem nas fronteiras. Por quê? Porque ali muitos países eles querem um domínio do outro, devido ali muitas riquezas que às vezes está faltando no seu país e está acontecendo em outro país. Tá? Então, nós temos aqui um exemplo na Síria, no Afeganistão, Somália, Iraque. A maioria desses países ficam aonde? No Oriente Médio e na África. Tá? São países onde que muitos vivem ali ditaduras, tá? Alguns países na África que vivem ditaduras, e outros países que têm grandes reservatórios de petróleo, né? Que é o caso ali, tem o Iraque, Afeganistão, são países que têm ali uma grande quantidade de petróleo. E isso causa o que? Interesse de países desenvolvidos, pois devido ali o valor do preço, né, do petróleo ser bem elevado. Então, aí tem interesse de países desenvolvidos, no caso principalmente ali os Estados Unidos. Nós sempre escutamos ali que uma tropa dos Estados Unidos invadiu o Iraque, ou o Afeganistão, ou que está invadindo, né? Sempre escutamos alguma notícia referente aos Estados Unidos. Então, nós temos ali os interesses, né, de alguns países acabam gerando que ali conflitos e guerras em determinados locais.
certo? Então, por isso que a gente tem ali os conflitos e as guerras que acontecem em determinados países. Em muitos, né, acontece ali devido a ainda estarem vivendo uma ditadura, em alguns países da África, né, estarem vivendo a ditadura e para se libertarem, para esse povo se libertarem, eles acabam tendo ali conflitos, guerras, revoluções, tá? Então, os tratados que integram e unificam os mercados econômicos, tá? Nós temos ali esses tratados que são entre países, eles unificam os mercados econômicos, fazendo o quê? Com que os preços eles ficam mais justos para todos os países. Então, por isso que nós, dentro da ONU, nós temos um departamento das relações do mercado econômico, onde que ela ajuda a manter ali o preço da mercadoria de um país para o outro, para não ter ali uma cobrança elevada, né? E por isso que nós temos também os blocos econômicos, porque os blocos econômicos eles ajudam o país a não ter ali um valor muito alto, e ali eles fazem a taxação desses produtos, tá? E também nós temos ali os avanços dos meios de comunicação e de transporte, que também passaram a integrar todas as pessoas ao redor do mundo, onde nós podemos estar ali tendo a notícia em tempo real, podemos nos deslocar com mais facilidade no mundo em um curto período de tempo, né, por mais que são distâncias longas, tá? A fragmentação de territórios e novas configurações territoriais também, isso dali ocorreu muito na Europa, tá, pessoal? Principalmente depois da descolonização, né, do processo de descolonização da Segunda Guerra Mundial, foi um processo onde que ocorreu muito na Europa, tá, gente? Onde que nós tivemos a criação de novos países, principalmente também com o colapso da União Soviética, onde tivemos a criação de mais de 12 nações, tá? Então, isso explica muito bem como que a Europa, ela era, que nem vocês têm a imagem. Nós temos a imagem aqui em 1914 e em 1937. Então, nós temos aqui dois momentos da Europa, tá, pessoal? Dois momentos da Europa, onde que nós temos ela com menos países, né, mais integrada, e depois já com uma divisão maior, certo? Onde que nós temos a criação de vários países. A Europa do século XXI, eu não vou entrar muito em detalhe, mas nós tivemos o quê? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, colapso da União Soviética em 1991, então nós tivemos o desmembramento da antiga Tchecoslováquia e a desintegração da Iugoslávia. A Tchecoslováquia, a República Tcheca, né, se dividiu em República Tcheca e Eslováquia, tá? Cadê República Tcheca e Eslováquia? Então o país se dividiu em dois, ele deixou de existir e foi criado dois outros países. Aí nós temos lá na Iugoslávia, que ela também foi dividida ali em mais algumas nações. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Foi dividida ali em 7 nações, tá? A Iugoslávia. Isso ali no final do século XX e no início do século XXI. Então, são países recentes, tá? São países que são novos ainda, não são antigos, tá? Por quê? Porque cada povo ali cada nação conseguiu a sua independência, tá? E eles conseguiram como? Perante ali o reconhecimento internacional de todos os países. Quero que vocês prestem atenção muito nas projeções cartográficas, tá? Só para a gente terminar. Nós temos primeiramente, nós temos dois cartógrafos principais, que são eles, Peters e Mercator. Nós temos as projeções cilíndrica, cônica, plana, tá? Ou azimutal, que nem o símbolo da Organização das Nações Unidas, ele está projetado como? Alguém sabe o símbolo da Organização das Nações Unidas?
Vocês conhecem? A ONU. Isso, a ONU. Como que é? O símbolo dele é um mapinha aberto. Observam lá na página 371 do livro de vocês. É aquele mapa... Quer ver? Deixa eu... O símbolo da ONU é uma projeção plana, tá, pessoal? Então, é esse mapa aqui. Tá? Que ele representa o símbolo da ONU. Certo? E na projeção azimutral... Então, vamos voltando aqui, a projeção cilíndrica. Ele tem uma base mais planificada, onde que nós vamos ter o quê? As maiores distorções próximas às regiões polares. Então, nós vamos ter as maiores distorções próximas às regiões polares. Na linha do Equador é onde nós vamos ter as menores distorções, tá? As maiores distorções ficam aqui nas regiões polares, tá? E as menores deformações, linha do Equador. Essa é uma projeção que nós mais conhecemos, tá? Projeção cilíndrica, que é a que mais nós utilizamos, ok? Projeção cônica. As áreas que nós temos as maiores distorções nas projeções cônicas são próximas à linha do Equador, tá? Porque nas regiões polares e nos trópicos elas apresentam menor deformação, porque observam aqui a Groenlândia, como que ela está representada numa projeção cônica e como ela está representada na projeção cilíndrica, que ela parece que é maior do que a América do Sul, certo? E aqui, ó, olha o tamanho que ela fica na projeção cônica. Então, a projeção cônica a gente consegue ver realmente como que é ali, principalmente o tamanho dos continentes, dos espaços territoriais, as extensões territoriais, principalmente próximo aos polos, tá? E a projeção plana ou azimutal vai mostrar realmente aqui, ó, as menores deformações são nos polos, certo? E as maiores deformações ficam ali próximo à linha do Equador, tá? São as projeções que nós temos. Aí nós temos as mais conhecidas, né, que é de Mercator e Peters. Mercator, ele na representação cilíndrica do planisfério, os ângulos dos paralelos e meridianos são mantidos idênticos, mas as áreas retratadas são deformadas. Então, nós temos ali os planisférios, né? E nós temos os meridianos idênticos e as áreas retratadas deformadas. Já Peters, ele tem um exemplo de projeção cilíndrica, onde os ângulos são alterados, porém mantém o formato das áreas representadas. Ele mantém o formato das áreas representadas e deforma os ângulos, né? Que nem nós temos aqui projeção de Mercator, onde ele deforma mantém os ângulos e os ângulos, né, dos paralelos e meridianos idênticos, e as áreas representadas são deformadas. E a Groenlândia, vocês observam que parece ser maior que o Brasil. E Peters não. Peters, ele mantém o formato dos continentes, tá? Certo, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Estudem para avaliação. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Só uma atividade somatória. Vou compartilhar de novo o slide, aí eu vou escrever para vocês, aí vocês estão vendo aqui. Então, pessoal, a atividade de somatória, como que ela é? Vai ter a questão, tá? Vai ter lá uma questão X, que nem a última questão, número 7. Aí vai ter as opções. A opção 01, opção 02, opção 04, opção 08 e opção 16, tá? A gente sempre vai aumentando os tópicos. 1, 2, porque 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 8, 16. Quando eu faço uma questão somatória, porque geralmente tem mais de uma resposta correta, certo? Aí, como que vocês vão fazer?
Aí, que nem a resposta correta vai ser a número 2 e a 16. Aí, como que vocês vão fazer essa resposta? Para fazer a somatória, vocês vão somar o 2 mais o 16, que a resposta vai dar daí qual? 18. Ok? Vai ser o valor da somatória. Então, quando eu falo em questão somatória, é isso que eu quero dizer. É quando nós temos, é que assim, alguns vestibulares, eles usam a somatória para fazer o vestibular. Então, nós vamos, eu vou fazer uma questão já para vocês se acostumando, tá? Então, vocês vão somar lá e 2 mais 16 vai dar 18, que é as respostas corretas, certo? Mas, Nós já fizemos isso em ciências. já? Ah, então tá tranquilo. Então, vocês lembram mais ou menos como que é feito, né? Certo? Estão me ouvindo? Então, vocês estudem para a prova, leiam ali sobre as projeções, tá? Leiam novamente, olhem os slides que tem também sobre as projeções. A Era dos Muros, onde que nós temos lá a divisão dos dois países. Por que que nós temos ali o muro que divide o México e os Estados Unidos? Tá? Qual que é a importância? Qual que é a diferença dos dois países que faz com que tenha esse muro? Certo? Então, leiam sobre a Era dos Muros. Vejam ali a extensão da Catalunha, tá? Ou da Catalunha não, do País Basco e a Catalunha na Espanha, tá? E vai cair ali a extensão deles, para vocês identificar, vai ter um mapa e vocês vão ter que identificar se é do País Basco ou da Catalunha. Aí vocês estudam os aspectos culturais também do trabalho que vocês apresentaram, certo? Territórios nacionais, vejam o que é território nacional. Vai ter a questão. Tá? Sobre as línguas faladas aqui no nosso, na parte da América do Sul também vai cair. Certo, pessoal? Vai ser mais ou menos isso a avaliação. Tá? Tá bem tranquilo, bem fácil. Até quarta-feira, se preparem, tá? Estudem. Quarta-feira, daí se vocês tiverem alguma dúvida, a gente termina, ajudo vocês, tá bom? Até quarta-feira, pessoal. Tchau, tchau. Se cuidem, estudem, hein? Valeu. Vou pensar. Valeu. Vou pisar o seu cara.